Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães e sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje, em que o país atravessou a tristíssima fronteira dos 100 mil mortos por Covid, gostaria de trocar algumas ideias com vocês aqui acerca de um escritor que eu admiro muito, o Franz Kafka, mais especificamente de um romance que eu considero sua obra-prima, o romance O Processo. Vocês podem estar daí indagando que tipo de correlação haveria entre as centenas de milhares de vidas ceifadas no Brasil e um romance de um escritor tcheco que escreveu em língua alemã e morto na primeira metade do século XX, em 1924. Aí eu pediria a vocês um pouco da sua paciência, um pouco da sua tolerância, apenas alguns minutos, para que eu possa tentar estabelecer uma conexão entre as coisas. O processo gira em torno da vida de Joseph K., um bancário, um funcionário de banco, que um belo dia recebe na pensão onde vive a visita de oficiais de justiça com um mandado de citação de uma ação contra ele. Isso mesmo, K havia se tornado réu e o pior, não sabia quais eram as acusações, as alegações que pesavam contra ele. Afinal, essas acusações não constavam nem do mandado, nem de qualquer outro trecho do livro, como continuaremos discutindo aqui. Em outras palavras, K se torna réu, passa a atuar nessa posição de sujeição, que é a posição normal de qualquer réu em um processo judicial, só que com um detalhe, sem ter a menor ideia das acusações trazidas contra ele. Vocês podem imaginar que a partir desse instante a vida de K tenha sofrido uma enorme reviravolta. E aí se iniciam o que seriam as supostas etapas, as supostas fases processuais, que na verdade não são fases coisíssima nenhuma, mas são apenas etapas de algo que se assemelharia muito a uma via crucis. Não trarei aqui para o nosso debate, podem ficar tranquilos, todas essas etapas em detalhes da Via Crucis. Pensei apenas algumas que me parecem mais instigantes e que podem suscitar maiores reflexões e, inclusive, possíveis paralelos com a nossa realidade brasileira aqui. Depois do recebimento desse mandado, K tenta prosseguir sua vida normal, tenta continuar trabalhando no banco, sempre muito perturbado, já que o pensamento de K não sai do processo, não sai dessa realidade judiciária na qual ele se viu envolvido de um dia para o outro. E uma certa manhã, trabalhando no banco, K recebe uma ligação de alguém que seria ligado à justiça, informando acerca da realização da primeira audiência em um domingo. Vejam vocês, uma audiência em pleno final de semana, que não era num dia útil. E segundo a pessoa que estava do outro lado da linha, a realização dessa audiência no domingo se justificaria pela necessidade de zelar pela continuidade do trabalho da vida normal profissional de K. Só que convenhamos, o agendamento de um ato processual para um domingo contraria todos os princípios básicos do Estado de Direito. E Kafka, o escritor, sabia muito bem disso, porque era advogado militante e utiliza grande parte da sua obra
para nos trazer uma bela descrição de um cenário que é o cenário diametralmente oposto ao dos Estados de Direito, que seria quase que um retrato do anti-Estado de Direito. Afinal, os atos processuais costumam se realizar nos dias de semana e em horário útil. É uma garantia da democracia, é uma garantia da própria transparência dos atos. Obviamente, existe o plantão judiciário para casos extremamente emergenciais, o que estava longe de ser a situação de Joseph K., que nem tinha propriamente um caso, pois sequer sabia as alegações que pesariam contra sua pessoa. Na próxima etapa que eu selecionei da Via Crucis, temos a primeira audiência no tribunal, o primeiro contato de K com o tribunal, que mais parece uma feira. Me perdoem aqui os feirantes, os comerciantes de alimentos, mas aquilo ali tinha qualquer feição, menos a feição de um tribunal. Havia milhares de pessoas amontoadas numa determinada sala, era um ambiente sujo, um ambiente bastante promíscuo, todas as pessoas falando ao mesmo tempo, um ambiente de desordem, de caos, para dizer o mínimo. E diante de todas aquelas pessoas, K sobe à tribuna e vai fazer a sua autodefesa. E o que exatamente K poderia alegar em sua defesa, já que nem sabia quais eram as acusações trazidas contra ele? Dessa forma, fez uma defesa genérica, se contentou em esbravejar que todo aquele processo movido contra ele seria uma injustiça absurda, porque ele era um inocente, jamais havia delinquido, jamais havia violado a lei. E nesse momento, K arranca aplausos de boa parte da sala, como se aquilo ali, longe de ser uma audiência, fosse quase que um espetáculo, um show, talvez um circo bem grotesco. Essa é a primeira impressão de K da justiça. Outro aspecto que eu gostaria de pensar aqui, no que eu estou chamando de Via Crucis, notem que esse termo jamais é usado no livro, fui eu que pensei nisso. Então, a próxima etapa que eu gostaria de trazer aqui dessa Via Crucis é a contratação de um advogado. K, extremamente atormentado com essa sua situação de réu, com essa sua sujeição processual, recebe a visita de um tio e, obviamente, o assunto não poderia ser outro além do processo. E o tio lhe recomenda veementemente a contratação de um advogado, que seria um senhor que teria sido colega de infância do tio e que, segundo este, seria muito bem entrosado nos tribunais. Seria uma pessoa que desfrutaria de grande influência e certamente conseguiria a absolvição de K. Assim, a dupla se encaminha rumo à casa do advogado. E lá chegando, não entrarei aqui em maiores detalhes que haveria a serem explorados, mas vou poupar a paciência de vocês. Lá chegando, a dupla depara com um senhor enfermo, um senhor já idoso, enfermo, que fica aleitado, fica preso a uma cama o tempo todo. Ele tem uma empregada com a qual ele mantém relações, vamos dizer assim, um tanto heterodoxas. Aquilo ali não é propriamente um vínculo empregatício entre aquele senhor e aquela funcionária, mas deixemos esse assunto um pouco de lado. Então, a dupla depara com esse advogado aleitado,
que já sabia da situação de Joseph K. E sabia de que modo? Sabia mediante conversas com os juízes que teriam narrado ao advogado o caso envolvendo K. Aqui eu gostaria de destacar mais alguns aspectos com vocês. Vejam a dimensão quase que ubíqua do tribunal. É como se o poder judiciário estivesse por toda parte. Está no banco onde trabalha Joseph K., está na casa do advogado e está em várias outras partes que ainda surgirão ao longo do romance. Vejam vocês, se pensarmos que o poder judiciário é, antes de mais nada, um braço do Estado, é o braço do Estado que julga litígios, o que será que o Kafka quer dar a entender com essa ubiquidade da justiça, com essa justiça por todos os lados, seguindo o cidadão aonde quer que ele vá? Talvez essa seja a indicação de um Estado gigantesco, de um Estado totalitário, que tudo vê, que acompanha de perto a vida dos indivíduos. Essa era uma primeira observação que eu gostaria de fazer. Agora vamos à figura do advogado propriamente dita. Por definição, um advogado vem do latim advocare. Um advogado é alguém que fala em nome do seu cliente, que patrocina a tese do seu cliente e, para tanto, utiliza da expressão verbal. Tem de ser alguém extremamente proativo, extremamente diligente e bem argumentativo para tentar convencer os juízes acerca da procedência, acerca do cabimento das suas teses. Só que o que vemos nessa situação aqui de Joseph K. é um advogado completamente inerte, completamente letárgico, o oposto dessa proatividade a qual me referi. O que será, que tipo de mensagem será que Kafka tenta nos transmitir por intermédio da figura desse advogado? Talvez Kafka, enquanto advogado, que viveu nos estertores de um império austro-húngaro já bem decadente, talvez Kafka nos sinalize que em um estado bastante deformado, em um estado com vícios graves, um advogado não precisa ser propriamente muito proativo ou muito eloquente para fazer ouvir a sua voz os seus argumentos. Pode ser um senhor aleitado, enfermo e inerte, desde que possua bom trânsito no judiciário, boas relações com as pessoas certas, com os donos das canetas que mandam, que proferem as decisões nas vidas das pessoas. E aí já podemos fazer aqui um primeiro paralelo com a nossa realidade, onde temos enxergado a miúde, sobretudo desde a Lava Jato. A Lava Jato começou a descortinar esses bastidores bem ambíguos, bem promíscuos entre advogados e julgadores, não só julgadores, outros membros, outros operadores do direito, como por exemplo procuradores. E aqui lembramos de dois exemplos bem recentes que já até comentamos no canal. Lembremos de certos advogados de réus da Lava Jato participando de um colóquio muito amigável, muito festivo com o nosso PGR, em um episódio que tratamos bastante aqui no canal. Tenhamos isso em mente. E outra coisa, lembremos de uma foto, uma imagem bastante grotesca de um determinado advogado, de vários réus na Lava Jato, que foi visto transitando de calção bem informal pelos corredores do STF.
E digo mais a vocês, se a lava-toga tivesse ido à frente, certamente teriam sido revelados, teriam sido descortinados episódios ainda mais marcantes, mostrando que muitas vezes, num estado onde as instituições são fracas, um advogado pode sim ser inerte, pode até ser bem medíocre, como esse advogado aleitado do processo, mas terá êxito, terá sucesso nas suas ações judiciais se tiver uma boa influência junto às canetas que mandam. Vamos a uma outra etapa dessa Via Crucis de Joseph K., que é uma etapa envolvendo um pintor. Em determinadas circunstâncias, que eu vou evitar esmiuçar aqui, Joseph K. é aconselhado a procurar um pintor do tribunal, que era o retratista dos juízes. Essa pessoa, aparentemente modesta, que havia herdado o ofício do seu pai, também era uma pessoa de grande trânsito no judiciário. E por quê? Exatamente porque era encarregado de retratar os juízes. E aqui temos uma face muito perversa de boa parte dos membros do judiciário, que é a vaidade levada ao extremo, aquela vontade de ser retratado em belíssimas cores por um pintor numa tela, de ser eternizado por um artista. Aliás, a propósito de vaidades do Poder Judiciário, lembro aqui a vocês, e ficaria muito honrada se vocês assistissem o vídeo, lembro que já tratei do episódio do desembargador paulista, aquele mesmo que desacatou um guarda municipal e que demonstrou, a meu ver, dentre outros vícios, uma enorme vaidade, uma sensação de pertencer quase que a um Olimpo, como se fosse um Deus vivo. Essa era a fonte de influência do pintor no universo kafkiano. Então, após algumas trocas de impressões com Joseph K., durante as quais o pintor demonstra estar muito familiarizado com esse ambiente judiciário, o pintor informa a K. que a maioria dos casos judiciais redunda mesmo em condenações. De toda forma, ele se colocou à disposição de K. para tentar negociar com os juízes o que o pintor chamou de absolvição aparente, ou então dilação constante. O que seria isso? Seria uma absolvição que não seria uma absolvição em termos efetivos. K. ficaria apenas um pouco mais à vontade, talvez pudesse se sentir um pouco mais livre, mas sabendo que aquele peso do Estado, que aquele peso do judiciário estaria sempre pairando sobre a sua cabeça. Ora, deixar um determinado réu nessa posição de sujeição por um período indefinido, ou seja, violando um princípio básico do processo, que é a necessidade de se encerrar após a realização de todas as suas etapas, de todas as etapas processuais. Então, deixar um ser humano nessa triste situação de sujeição por um tempo indefinido, com uma absolvição aparente, mas onde o julgamento poderia ser retomado pelo mesmo fato, contraria todos os princípios do Estado de Direito. É próprio mesmo de Estados totalitários. E, por fim, a última etapa dessa Via Crucis de K. envolve um pároco. Em circunstâncias também que evitarei esmiuçar aqui com vocês,
K vai parar em uma determinada catedral, é levado a essa catedral, onde ele encontra um padre e lá fica tete a tete com o padre, conseguem trocar ideias, conversar a sós. Curiosamente, também o padre já sabia do caso de K, já sabia que K figurava como réu numa ação judicial. Vejam vocês, mais uma vez, a dimensão ubíqua dos tribunais, que vai parar numa igreja. Até mesmo um pároco, um sacerdote, sabe os detalhes de um determinado caso judicial de alguém que ele nem conhecia. E aí, o padre vira-se para cá e, a meu ver, em um dos momentos mais marcantes do romance, o pároco conta uma fábula para cá, que nada mais é que um conto narrado pelo próprio Kafka. Esse conto chama-se Na Porta da Lei, ou Diante da Lei, conforme as diferentes traduções. Nesse conto, um determinado camponês se aproxima da porta da lei, que estava trancada e era vigiada por um guarda que se dizia muito poderoso. E o camponês pede insistentemente para entrar na lei, ou seja, para ingressar no sistema judiciário, mas tem invariavelmente o seu pedido recusado. E dessa forma, passam-se os anos, o camponês envelhece, vai ficando alquebrado, o seu moral vai ficando transtornado, até que o camponês já está bem enfermo, praticamente moribundo, quando o guarda vira-se para ele e lhe diz: veja, de fato eu nunca fui um homem poderoso. Pelo contrário, eu sou o último na hierarquia dos guardas. E mais um detalhe: todos esses anos, todo esse tempo, havia uma chave destinada apenas a você nessa porta da lei. Só que aí o homem morre e é impossibilitado de adentrar a lei. Saindo um pouco desse terreno fabulesco, trazendo para a nossa realidade bem concreta do dia a dia, deixo uma pergunta aqui para vocês. Quantas vezes vocês já tiveram de bater a porta da lei? Isso mesmo, buscar os seus direitos. Quantas vezes vocês tiveram que cobrar aquele crédito junto a um devedor, quanto mais a um devedor de má fé, daqueles devedores que alienam todos os seus bens para tentarem ficar insolventes e obstruir o direito dos seus credores? Quantas vezes vocês já tiveram que deparar com essa situação? Quantas vezes vocês já tiveram de pedir ao Poder Judiciário uma determinada providência, sobretudo uma providência de urgência, e muitas vezes não obtiveram, ou só obtiveram muito tempo depois, quando vocês já estavam emocionalmente abalados e quando o próprio direito em jogo já estava quase perecendo, por assim dizer? Quantas vezes vocês se viram obstruídos diante da porta da lei? Essa é uma fábula que acredito que nos leve a pensar muito sobre a nossa realidade judiciária concreta, sobre um judiciário que, como tenho comentado tanto aqui no canal, sobre um judiciário no Brasil que é extremamente dispendioso, lento e, na maior parte das vezes, muito ineficaz. Pensem aqui a respeito e gostaria muito de ouvir os comentários de vocês, se já vivenciaram esse tipo de situação de obstrução diante da porta da lei. E para encerrar o romance, temos quase que o ato final dessa Via Crucis, que, como já era de se esperar, é a execução sumária de Joseph K., na véspera de seu aniversário.
quando ele é morto como um cão, nas palavras de Franz Kafka. Aonde eu realmente pretendia chegar com toda essa digressão sobre o romance O Processo? Talvez eu tenha aqui lançado mão de um exemplo extremo de uma sociedade completamente distorcida, como a retratada por Kafka, que é uma sociedade visivelmente pertinente a estados totalitários, onde as pessoas já não desfrutam mais de quase nenhuma liberdade, onde praticamente todas as liberdades individuais já foram suprimidas. Pensem bem, qual era o âmbito de liberdade individual de Joseph K? Praticamente nenhum, assim como dos outros atores também do processo, daquelas pessoas do tribunal, do pintor, dos próprios juízes, do padre, do advogado. Que tipo de margem de liberdade individual essas pessoas podiam enxergar nos seus horizontes? Essa questão das liberdades individuais tem sido muito debatida aqui no canal e eu tenho tentado trazer para vocês aqui alguns exemplos concretos da nossa política que mostram até que ponto essas nossas liberdades são muito ameaçadas em um país de tanto atraso quanto o nosso. E o que isso tudo tem a ver com a Covid, com as centenas de milhares de vidas ceifadas? Talvez essas vidas sejam ceifadas porque os nossos governantes, as pessoas que nos lideram, não estejam a mínima preocupadas com vidas humanas e não se importam que seres humanos sejam mortos como cães, nas palavras de Kafka, lembrando agora o processo, ou seja, sejam mortos de forma banal, indistintamente. E aqui não podemos perdoar, não podemos absolver, entre aspas, nenhum dos poderes da República por essa tremenda tragédia que nos assola. Afinal, num país onde o presidente da República, o primeiro mandatário da nação, profere frases como "e daí? Não sou coveiro", no dia desse marco de 100 mil mortes, ele foi citar um jogo de futebol, ou seja, demonstrando um total menosprezo pelas vidas humanas, num país onde o presidente se comporta dessa forma, num país onde os parlamentares realizam um verdadeiro varejão da Covid, muitos deles participam desse tipo de prática, como discuti aqui no vídeo de sexta-feira. Que preocupação essas pessoas nutrem em relação às vidas humanas, num país onde o judiciário é tão dispendioso, em grande parte ineficiente, composto por pessoas muito vaidosas que se acham no Olimpo, num país onde as vagas nos tribunais superiores, as nomeações para os tribunais superiores, a saber, STF e STJ, já são há vários governos verdadeiros balcões de negócio, como mencionado com todas as letras em artigo, em editorial recente do jornal O Globo. Num país como esse, onde a vida humana infelizmente ainda vale muito pouco, porque temos uma margem muito pequena de liberdade individual, num país como esse, uma pandemia dessa envergadura cavalga com uma velocidade ainda maior. Dessa forma, acredito que haja uma estreita correlação entre esse nosso sistema extremamente perverso, reitero eu, em todos os poderes, um sistema de muita burocracia, de muita corrupção, de muito estatismo e a ineficiência, a péssima gestão
no trato da Covid-19. E por hoje me despeço de luto, prestando uma justa homenagem a todas essas vítimas e às suas famílias.